Fala galera, tudo bem? Professor Felão, novamente, com a segunda aula sobre evolução. A primeira aula nós falamos como é a vida, como se tem vida, e agora acho nada mais justo a gente falar como a vida evolui, né? Ou evoluiu e está evoluindo nos últimos 3,7 bilhões de anos. Peço para vocês seguirem no meu canal, aqui no Instagram também, LF Tuon, e no Facebook, Felipe Tuon. Em 1859, o biólogo Charles Darwin lançou um livro chamado A Origem das Espécies por Seleção Natural, e nesse livro o Darwin tentava explicar como é que a vida evoluiu nos últimos 3,7 bilhões de anos, como eu disse. O Darwin não sabia todas as respostas porque ele ainda não tinha conhecimento sobre genética, né? As primeiras ideias de genética seriam propostas pelo Mendel, alguns anos depois do Darwin, apesar de eles terem sido contemporâneos, né? Eles não conversaram um com o outro. E o DNA mesmo, os genes, só seriam descobertos em 1953, praticamente 100 anos depois do Darwin. Então o Darwin realmente não tinha como saber que são as mudanças genéticas que fazem a vida evoluir. Pois é, galera, a vida evolui por causa de mudanças nos nossos genes. Para falar a verdade, a gente pode dizer que quem evolui são os genes, né? Porque sempre que mudanças, né, mutações genéticas, recombinações genéticas acontecem no nosso DNA, quer dizer que novas características aparecem. Veja, eu não estou falando se são novas características sempre boas, nem sempre ruins. O DNA simplesmente muda através de falhas e erros que as enzimas acabam sofrendo, ou então por indução nossa mesmo, né? Por uso de substâncias químicas, radiação, né? Como drogas e a luz do sol, por exemplo, quando tomamos sol exageradamente. Pois é, essas coisas, esses efeitos acabam causando problemas no nosso DNA e alterações na molécula. E essas alterações acabam trazendo novos genes e, consequentemente, novas características. Geralmente essas características são ruins. É verdade que a maioria das vezes elas acabam nos trazendo problemas, acabam causando doenças. Alguns cânceres são assim, por exemplo, né? E portanto há também que se discutir que a eliminação de seres vivos acontece ao longo dos milhares e milhões de anos, também por causa, obviamente, dessas mutações, né? Doenças que acabam prejudicando a sobrevivência do ser vivo, e aí, se ele está prejudicado, ele não consegue se reproduzir com grande eficiência, ele não tem sucesso na sua sobrevivência e aos poucos ele vai sendo eliminado pela natureza. Agora, temos que aceitar também que mutações boas aconteceram também e acontecem com os seres vivos. Nós somos a prova disso, né? Nós somos a prova de que mutações positivas, mutações benéficas, aconteceram com nossos ancestrais primatas. E aí, essas mudanças foram trazendo novas características de sucesso, como por exemplo o andar bípede, né? Como por exemplo a inteligência aumentada, né? Que pode estar relacionada, galera, com o uso do fogo, né? Para cozinhar a comida, né? A gente descobriu o fogo, aí aprendemos a usar o fogo na comida, isso fez com que o alimento ficasse mais fácil de ser digerido e o nosso corpo pôde focar a energia não só na digestão agora, né, como antes a gente comia carne crua, agora comemos carne cozida, então a gente tem um foco de energia diminuído para a digestão e o corpo pôde focar essa energia para o nosso cérebro. E aí a nossa inteligência foi aumentando gradativamente, exponencialmente, e hoje somos a espécie mais inteligente da Terra. Mas veja, voltando, as mutações e as recombinações genéticas, elas geram então toda a variabilidade de características que nós vemos nos seres vivos, né? Se você parar para pensar, os 5 reinos, né, propostos pelo Whittaker, que são o reino Monera, o reino das bactérias, o reino protista, que tem os protozoários e algas, o reino dos fungos, né, cogumelos e leveduras, o reino das plantas, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas, essas últimas inclusive, as plantas dominantes do nosso planeta, e os animais, né, com 9 filos a conhecer: os poríferos, esponjas, os quinidários, águas-vivas, anêmonas, os plateumintos e nemateumintos e os anelídeos, que são vermes, né? Os plateumintos, por exemplo, a tênia,
os nematelmintos, por exemplo, a lombriga, e os anelídeos, como a grande conhecida minhoca, né? São vermes e animais de grande variabilidade também. Temos os moluscos, né? Como polvos, caramujos, ou então os artrópodes, os grandes campeões, né? No mundo dos animais, os grandes campeões e dominantes do nosso planeta em número, né? Os insetos, os aracnídeos e os crustáceos são os grandes exemplares dos artrópodes. Aí chegamos nos equinodermos, que é o último filo considerado de invertebrado, né? Estrela do mar, bolacha do mar, ouriços do mar. E finalmente chegamos nos cordados, né? O nosso filo, aonde compreende o grupo dos peixes cartilaginosos e ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Para ser mais honesto, mamíferos e aves, porque as aves são os animais mais modernos da Terra. Mas de qualquer maneira, eu citei todos esses seres para mostrar para você a grandíssima variabilidade que os seres vivos apresentam no nosso planeta. E essa variabilidade, galera, é que passou pelo filtro da seleção natural. Imagine só que hoje os cientistas dizem que toda essa gama de espécies existentes corresponde a apenas 3% de todas as espécies que já devem ter existido na Terra. Olha só a quantidade de seres que foi eliminado pela natureza ao longo dos últimos 3,7 bilhões de anos. É realmente muito ser vivo que a gente simplesmente não conheceu. Mas tudo porque a natureza é implacável, a natureza é indiferente. Ou o ser vivo consegue reunir genes e características que acarretem na sua adaptação, ou simplesmente não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir se reproduzir com eficiência e não vai passar seus genes para frente. Portanto, as características consideradas boas e benéficas são características que trazem sucesso para o ser vivo. Sucesso no que diz respeito à sobrevivência e sucesso no que diz respeito, consequentemente, à reprodução. Quando um ser vivo tem boas características, consegue viver bem no seu ecossistema, esse ser vivo consegue se reproduzir e, portanto, ele consegue passar para frente os seus genes. Por isso que esse gráfico que eu coloquei aqui, né, esse esquema que eu coloquei aqui, ele é um esquema que mostra exatamente como é que acontece a evolução da vida. Mutações e recombinações genéticas geram a variabilidade, geram a biodiversidade. E essa gama de características novas, boas e ruins passam pelo filtro da seleção natural. E aí, galera, se o ser vivo conseguir realmente sobreviver à natureza do seu ecossistema, ele estará adaptado. E a adaptação é a grande palavra de honra do Charles Darwin. Não sobrevive quem é mais forte, né? Sobrevive aquele que é mais adaptado. A grande característica dos seres vivos, ou que os seres vivos buscam, é a adaptação. Uma vez adaptado, podemos nos reproduzir. E esse era o foco da aula 1. O motivo da vida é a reprodução, mas não se tem reprodução sem adaptação. Obrigado, galera. Sigam o meu Instagram, sigam meu Facebook, marca aí o sininho, a notificação e até a próxima.